professora boa, gente. Eu gravei 38 minutos de áudio. Eu coloco o fonezinho de ouvido e ouçam. Vai ouvindo com calma, porque o texto dele, vocês vão ver que como é muito rico, às vezes você tem que repassar várias vezes. E aí uma dica é, coloca o fone de ouvido, que dá para concentrar mais. E releva, tá, gente? Você releva, faz favor, releva a voz, as engasgadas, tá ok? E agora eu vou fingir que eu sou uma pessoa séria. Né, Simone? Pelo menos de vez em quando a gente faz umas caras de uma pessoa séria, a gente toma banho, arruma até o cabelo, ó. Eu agradeço a presença de todas, que hoje nós estamos aqui, a mulherada imperando. Eu agradeço imensamente a presença. O objetivo hoje nós refletirmos em torno do autoconhecimento e administração do tempo. E aí nós vamos utilizar como matéria elementar para a gente discutir, desenvolver o nosso raciocínio, o filósofo Theodor Adorno. Vamos refletir em torno de um texto dele, que é de título Tempo Livre. A primeira parte da aula, ela é uma aula mais expositiva. Eu apresento algumas ideias, alguns princípios, para que na segunda etapa a gente possa aprofundar nisso. Então, as inscrições são feitas antecipadamente, eu passo material de estudo, vocês estudam, analisam, refletem em torno dos textos e dos filósofos, ou do filósofo que será, que terá como base, e depois a gente, na segunda etapa, discute de uma forma mais aprofundada. É importante pensar que esse componente filosófico, esse modo de fazer filosofia, é algo profundamente terapêutico. A filosofia é algo para ser vivido, não é algo para ser acreditado. A filosofia, ela é de fato para fazer a diferença na vida do indivíduo. Na semana passada nós conversamos a respeito do autoconhecimento, explorando. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, nós refletimos em torno da importância do autoconhecimento. Se conhecer sobre as leis, sobre a sociedade, sobre as relações humanas, se conhecer sobre tudo isso é importante, muito mais importante é a criatura se conhecer. É voltar o olhar para dentro de si. E aí que entra a importância do nosso tema, que poderia ser explorado de diversas maneiras, fazendo um desdobramento de diversos temas e aspectos, e nós vamos, então, hoje, refletir sobre o tempo. E dentro dessa perspectiva, utilizando o próprio texto do Adorno, que é o Tempo Livre, nós vamos refletir em torno do tempo, do ócio e do negócio, a mecanização do tempo, a administração do tempo, a procrastinação, os recursos para vencer a procrastinação e o tempo para olhar para si. Então, basicamente, nós iremos tratar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o tempo é o mesmo, né? O tempo é o mesmo para todos nós. O que vai diferenciar são as atividades, os afazeres de uma ou de outra pessoa. E essa questão da administração dos feitos, dos compromissos, é importante a gente lembrar o seguinte: numa infinidade de coisas que nós podemos fazer, você pode assistir um filme, você pode ler um livro, você pode ouvir uma música, você pode estudar sobre um determinado assunto. O componente escolha
ele pesa muito. Porque numa sociedade onde nós temos muitas ofertas do que o que se fazer com o tempo, vai chegar um determinado momento em que o indivíduo precisará parar, analisar e perceber o que de fato ou onde essa pessoa ela vai gastar o seu tempo. Olha, eu tenho 3 horas disponíveis. Nossa, eu posso fazer tanta coisa. Mas eu tenho que escolher uma coisa a ser feita. E escolher é perder. Porque se eu tenho um bom livro para ler, se eu tenho um bom filme para assistir, e se eu tenho uma boa música para ouvir, eu tenho que parar, sondar a minha própria intimidade, buscar de mim mesma e escolher, tomar uma decisão. Decidir é sempre perder. Não, eu prefiro agora ler o livro. Mas aí você deixou para trás o filme e você deixou também a música. Isso é só para a gente entender o seguinte: as mesmas 24 horas de um indivíduo são as 24 horas de um outro indivíduo. Tá, mas qual que é a diferença, então? Se você pega o mesmo texto e dá para 2 pessoas diferentes, e façam que aquela pessoa leia o texto, reflita sobre o texto, medita sobre o texto. O que vai fazer diferença? Se o texto é o mesmo, o que vai fazer diferença na absorção do conteúdo de cada indivíduo? Vários fatores. Vários fatores. A começar pela base. A pessoa tem base. Né? Não dá para comparar em termos qualitativos, porque cada um tem uma base diferente. Você pega um texto de Kant, entrega para uma pessoa que não tem, às vezes, habilidade de ler uma obra de cunho filosófico, a pessoa vai ter uma certa dificuldade. Mas a questão é, se o tempo é o mesmo, como é que se dá esse processo de aproveitamento do tempo? Por que umas pessoas aproveitam bem o tempo, conseguem se desenvolver, executar suas funções, ter um momento de lazer, ter uma boa qualidade nas relações, e outras pessoas que têm uma dificuldade imensa de lidar com o tempo? No sentido de não prioriza, fica num processo de procrastinação de coisas que são urgentes. A pessoa deixa para amanhã, e deixa para depois de amanhã, e deixa para a semana que vem, e nunca pega e executa um projeto. Há pessoas que são excelentes para criar projetos, mas são péssimos na execução do projeto. E por que então que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que será que uma pessoa consegue ler um livro por mês e outras pessoas não conseguem ler sequer um livro por ano? O livro está lá, o livro é o mesmo. A habilidade para leitura, ela vai sendo construída. Então, em determinado momento, eu tenho que parar e tenho que pensar sobre a minha relação com o tempo. Porque o tempo é o mesmo para todos, mas a administração do tempo guarda relação com o meu estado interior. Se eu sou uma pessoa desorganizada com o lar, com as coisas, eu vou ser uma pessoa desorganizada em relação ao tempo. Uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade na administração de valores, daquilo que recebe, dos seus investimentos, dos seus gastos, pode ser, não quer dizer que vai ser, pode ser que essa pessoa também tem outras dificuldades no aspecto da administração.
Mas se a gente não olha para dentro de si para perceber, olha, eu tenho uma dificuldade de administrar as coisas. Eu não consigo administrar bem as minhas emoções, eu não consigo administrar bem meu tempo, eu não consigo administrar a minha vida. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou pensando em outra. Enquanto eu estou assistindo um filme, eu lembro de uma coisa que eu esqueci de fazer, eu pego o telefone, eu não sei se eu assisto o filme, não sei se eu mando mensagem, se eu resolvo a questão. E aí, na hora que eu preciso dormir, a minha mente dispara, porque eu esqueci de fazer várias coisas, ou seja, não está combinando. Não está combinando. Mas se alguém consegue administrar bem, tirar um momento para caminhada, para cuidar da alimentação, para cuidar da saúde, se dedicar na sua carreira, no seu trabalho e ter uma qualidade das relações, se alguém consegue fazer isso, isso significa que toda a humanidade, uma vez que compreendeu o que está por trás do nosso processo de desorganização mental, e aí eu já vou começar entregando o ouro, guarda isso, desorganização mental. Que tudo parte da mente. Como se diz o grande Hermes Trismegisto, o universo é mental. E aí eu tenho que parar e tenho que pensar e tenho que olhar para mim. Tá, Rosa, mas como que eu vou conseguir olhar para mim se eu não tenho tempo sequer para administrar o básico, o negócio? Porque tem o ócio e tem o negócio. Eu não consigo administrar nem o negócio. Como é que eu consigo ter momento de ócio? Isso é o que as pessoas mais se queixam. Mas você vive repetindo que nós precisamos tirar ali 10, 15 minutinhos por dia para a gente fazer um momento de introspecção, para a gente se curtir, olhar para dentro de si. Como que vai acontecer? Como que isso vai se dar? Eu não tenho tempo para nada. Como é que eu vou tirar ainda 15 minutos do meu dia para isso? Que a gente considera que isso, que a questão do ócio, a questão da introspecção, seja um perder tempo. E aí que entra a dor. Para falar para a gente em qual momento em que nós nos perdemos nesse sentido. Em qual momento em que vendemos uma ideia para nós de que a gente tem que ficar a todo momento produzindo, 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 sem dedicar um tempo para sermos originais, para sermos autênticos, para olhar para dentro de nós mesmos. E aí que esse texto do Adorno, ele é fundamental para fazer com que a gente compreenda a raiz de todas essas questões, de todas essas dificuldades em relação ao tempo. Então, a primeira coisa que a gente já deve fazer é parar para refletir e entender que escolher é perder. Não dá para fazer tudo. Nós somos uma pessoa só. Não dá para fazer tudo. Eu não posso fazer introspecção assistindo uma série ao mesmo tempo. De fato, eu tenho que parar. Esse processo de fazer, né? Esse fazer constante, se eu quero qualidade no universo que ele é mental, psicológico, refletir, analisar, desacelerar o pensamento, eu tenho que abrir mão. Então, questão de prioridade. O que é prioridade para você? Saúde mental é prioridade para você? Qualidade nas relações, partindo na qualidade da relação consigo mesma é importante? Porque se eu considero que algo é importante, eu priorizo. Mas se eu não considero que algo é importante, eu vou colocando outras coisas que são importantes. Se eu considero que algo não é importante, eu vou colocando outras coisas que eu considero que seja mais importante. Mas e o conhecimento de si?
E a qualidade nas relações? Basta se relacionar de qualquer forma? A qualquer modo? A todo custo? Não basta. Porque nós temos atritos. De um lado, você tem uma pessoa que não se conhece, que age pela emoção, que age pela reação. De outro, nós temos também uma outra pessoa que não se conhece, que age pela emoção, pelo impulso, que não pensa antes de falar, que não sabe o que te causa bem-estar e mal-estar. Então, a questão da introspecção, do momento de solitude, de olhar para dentro, de se perceber, de se sentir, se eu priorizo saúde mental, se eu considero, olha, saúde mental é importante, qualidade de vida é importante, qualidade nas relações é importante. Então, eu preciso de um tempo, eu me viro e eu crio um tempo para parar, para olhar para dentro de mim. Mas como nós estamos num processo de adoecimento, de forma com que, se não tiver uma atividade exaustiva, uma movimentação externa, surge aquela ideia que nós estamos ali, não estamos produzindo, que aquilo é inútil. Se eu não consigo compreender essa jogada, isso que está numa mentalidade que é social, e parar para dizer, olha, embora eu esteja fisicamente inativo, mentalmente, espiritualmente, e aí eu estou usando a palavra espiritualmente aqui, sem nenhuma conotação religiosa, mas eu, ser humano, eu estou em profundo movimento. E aí, não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. É um mergulho profundo em si. Porque se tem uma ideia que uma pessoa ativa, produtiva, é a pessoa que está a todo custo fazendo, né? Todo custo, todo momento. E nem sempre isso significa saúde, né? É bom a gente lembrar disso. Nem sempre isso significa que nós estamos saudáveis, que o que eu produzo é uma coisa de qualidade. Vale produzir a qualquer modo? A qualquer custo? Ou não? Eu vou trabalhar, mas eu quero fazer o meu melhor. Mas para isso eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu tenho que refletir. Deixa eu ver como que eu posso fazer isso melhor aqui. Então não basta a gente achar que nós precisamos ser fazedores, executores a todo momento. Vai ter um determinado momento que eu tenho que compreender que é necessário desacelerar para fazer qualitativamente, para fazer de uma forma bem melhor do que se faz. Fazer bem o que se faz. Então, o tempo, a administração do tempo, as prioridades, isso aí é um desafio para todo mundo. Isso não é uma coisa de alguns. Isso é algo que, de fato, é um desafio para todos nós. Mas a questão da prioridade também é algo que tem que ser refletido. E o ego não quer perder, né? O ego vai te pressionar para você constantemente fazer tudo. Não, você tem que fazer tudo. E aí a pessoa não consegue assistir um filme com totalidade. Largar tudo para ver o filme. Por quê?
Porque a mente perturbada, desorganizada, te manda a todo momento, olha, você deixou isso pendente, você deixou aquilo pendente. Vocês podem fazer uma análise de vocês mesmos. Isso acontece com vocês? De vocês estarem fazendo algo e lembrar, nossa, esqueci de fazer outra coisa. Aí você para de fazer aquilo que você estava fazendo para fazer a outra coisa. Aí você não faz nenhuma coisa, não faz nem outra. Já aconteceu com vocês isso? Já? Todo momento você está lavando uma vasilha e está pensando uma coisa que você não fez. Ou você está duelando mentalmente com alguém. Deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, porque próxima vez eu não vou engolir esse saco. Esse poema é um poema de criação nietzschiana. Viviane Mosé é uma figura alucinada por Nietzsche. E ela cria esse poema, ela escreve esse poema numa reflexão profunda sobre os desafios com o tempo. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força. E por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Como que Viviane começa o poema? Quem tem olhos para ver o tempo? Porque não é algo tão óbvio assim. Nem todo mundo tem olhos para ver o tempo. Para eu ver o tempo, eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu tenho que refletir, eu tenho que escolher para administrar. E eu tenho que reconhecer o que para mim é prioridade, o que é importante, o que não é, o que eu posso deixar para depois, o que é urgente nesse momento. Que a culpa não é do tempo. Tem gente que fala assim, nossa, o nosso dia tinha que ser de 48 horas. Não, o dia é de 24. A questão não é o tempo. A questão é que existe uma mentalidade atual de que você tem que fazer tudo. Você tem que malhar, você tem que fazer natação, você tem que fazer inglês, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer aquilo que é importante para você. E quem vai ditar essa regra quem? É o outro? Não. Sou eu que vou ditar a regra para mim mesmo. Mas para isso eu não tenho que voltar a olhar para mim para saber o que é importante para mim? O que me faz realmente, o que me proporciona um bem-estar? Porque eu não posso fazer algo que vai proporcionar para a Patrícia bem-estar. Já para mim não proporciona nenhum. Não, mas a Patrícia está fazendo, todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Quem tem olhos para ver o tempo? E aí ela diz, soprando sulcos na pele. O tempo vai passando, a gente fica com marcas de expressão, nós vamos envelhecendo e o tempo passa, você olha, o que você fez do tempo? Nada. O que você produziu? Nada. Mas você está com marcas do tempo. Você está uma pessoa mais madura? Não, você só está mais velha. Mais madura, não. Por quê? Não houve um aproveitamento do tempo. No sentido da busca da sabedoria, de ampliação do conteúdo, de análise sobre a vida. Mas o tempo está deixando sulcos na pele. Marcas. E aí tem um momento em que ela diz assim, eu parei de lutar contra o tempo.
Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu tenho que lutar contra a preguiça ou contra o tempo? Não é contra a preguiça. Não é contra o tempo. A questão não é o tempo. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Qualidade existe onde está o pensamento. Se eu estou focada, se eu estou no momento presente, eu estou vivendo aquilo. Isso é exercer instante. O que você ganha? Presença. Porque, do contrário, eu estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui, corpo presente, mas a minha cabeça está em outro lugar. Eu estou participando de um curso para qualificar a minha vida, mas estou pensando em outras. Nossa, tinha que resolver isso, tinha que resolver aquilo. E a mente não para. E onde nós vamos parar com isso? Se em determinado momento eu não paro para pensar assim, nossa, eu preciso cuidar da minha mente, que eu estou num processo tão acelerado e a pessoa sai falando sozinha no meio da rua, como se ela estivesse batendo um papo. Porque o pensamento está tal ponto acelerado, a marca, a impressão do pensamento está tão profunda, acelerado, dentro de um processo de adoecimento, que já não cabe mais no universo mental, que tem que ser exteriorizado. Não estou falando que todo mundo que fala sozinho está doente, não é isso não. Processo de dores da alma, não é isso não. Que a gente fala com a gente mesmo, mas existe uma conversa nossa conosco que é saudável e existe uma coisa desequilibrada que você não consegue manter dentro de você. E aí vem momentos de insônia, de várias questões. É por quê? Desorganização mental. Se você começa a exercer instante, se você começa a parar, isso aí é um investimento. Isso é um hábito que a gente cria. Você para, você diz agora, opa, Rose, eu estou aqui estudando, estou lendo esse livro. Eu volto a mente para aquilo que eu estou fazendo. Sempre quando eu perceber que a mente vagou, eu volto de novo. Por quê? Porque é necessário viver com totalidade as experiências. De corpo e de alma. Quando eu fico projetando, eu não vivo nada com qualidade, com a qualidade real. O ideal é centrar. Tem, inclusive, uma meditação do budismo da linhagem do Japão, que é uma caminhada que eles fazem. São passos, assim, para lá de lentos. Então, quando você vê, geralmente, templos budistas, que tem o budismo da linhagem do Dalai Lama, que é um budismo tibetano, e tem o Zazen, que é uma linhagem do budismo japonês, de Enren Dogen Zenji, que foi o fundador dessa linha de pensamento, que é o Zazen. E dentro do Zazen, que existem várias práticas meditativas, uma das práticas meditativas é essa da caminhada. Então, eles andam com as mãos assim, aqui no diafragma, e os passos são lentíssimos. Por quê? Porque o foco é você concentrar na caminhada. E aí, como é um passo lento, isso te força a você, isso paralisa a sua mente. Isso faz com que você consiga perceber aquele instante. Em momentos de picos de felicidade, porque a felicidade não é uma constante, né? Porque se a felicidade fosse uma constante, nós nem reconheceríamos o que é felicidade. Mas em picos de felicidade, vocês podem perceber que nos momentos desses picos de felicidade, são momentos em que nós estamos em profunda totalidade.
Você está ali, você não está desfocado, você está ali. Você para observar um pôr do sol, de repente você sente aquele bem-estar, daqui a pouco, tipo assim, você sente um bem-estar, e aí depois você sente como se você estivesse se integrado com tudo aquilo. Você pode observar que naquele momento você está total. Então, uma das maneiras que a gente tem de cuidar da nossa mente, nessa busca pela saúde mental, é a questão do exercer instante para ganhar presença. E aí é quando ela, de forma erótica, diz, eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E aí quando ela fala me comendo por trás, e olha que interessante como que a nossa mente, né? A palavra é sentido dúbio, né? Porque a palavra, o poema não é de cunho erótico. Então você coloca no poema o que não está no poema. Nós vamos trabalhar isso no segundo bloco. Cenas dos próximos capítulos. Nós vamos trabalhar isso para entender o que ela fala. Porque se você percebe que a vida está passando e você não está tendo controle, você tem que virar e encarar o tempo de frente. Isso é autonomia. Isso é gestão de si. Ou você deixa a vida levar, a vida te levar, ou você é que leva a vida que você quer viver. Consegue perceber? E aí, gente, entra Adorno com o tempo livre. A primeira coisa que o Adorno coloca nesse texto maravilhoso de título Tempo Livre, que é um termo que surge na época, e lembrando que Adorno, ele vive de 1903 a 1969. Ele foi um filósofo, um sociólogo, ele foi um indivíduo com um pensamento extremamente elaborado, assim, uma percepção do seu tempo extraordinária. Um crítico da música alemã. Então, ele é uma pessoa, assim, realmente com uma base excelente. E aí, a primeira coisa que ele observa dentro daquele termo novo, que era o tempo livre, que antigamente era chamado de ócio, ele consegue perceber como que a sociedade perdeu a sua liberdade frente ao tempo livre. Nós temos um momento em que nós temos os nossos afazeres, a nossa profissão, as nossas atividades. E nós temos o momento do tempo livre, o momento do ócio, que nós chamamos de folga. Se no trabalho você precisa ter uma disciplina, você respeita hierarquias, você precisa se manter focado, você tem que produzir, porque você vendeu o seu tempo, naquele momento você não está exercendo a sua liberdade. Lembrando que, quando a gente for refletir sobre o conceito de liberdade, é importante que a gente entenda que a liberdade ela é sempre relativa, que nós não somos verdadeiramente livres, que a gente não faz o que a gente quer, verdadeiramente falando. Então, para a filosofia, a gente tem que entender isso. Não existe uma liberdade que ela é absoluta. A liberdade é sempre relativa. E aí, percebem que, se eu estou no trabalho, eu não estou exercendo a minha liberdade ali porque eu tenho um contrato de trabalho. Então, de algum modo, através do contrato, eu crio para mim uma disciplina. Eu sou controlada pelo trabalho. Eu sou controlada pelas regras, por aquilo que foi acordado quando eu vendi o meu tempo. Ok. Nisso aí, você vê todo um processo de disciplina, foco, atenção, produtividade. Isso gera uma certa tensão. A menos que o indivíduo tenha um trabalho em que ele não trabalhe. O que significa isso? Da pessoa que se realiza profundamente, aquela famosa frase que diz: busque um trabalho que você ame.
e você não terá que trabalhar um só dia da sua vida. Busque um trabalho que você ame, e você não terá que trabalhar um só dia da sua vida. E se a gente for analisar o universo, a sociedade, pessoas que vivem do que ama são pessoas privilegiadas. Porque a maioria, dentro daquela condição comum da sociedade, as pessoas trabalham, pão de cada dia, a realidade delas é uma realidade dura. Trabalham em locais onde não oferece o mínimo de conforto, a pessoa tem uma qualidade no trabalho. Então, gera toda uma tensão. Você já começa no trânsito para o trabalho, já gera uma tensão, um desgaste. Você chega no trabalho, você tem que se permanecer rígido ali. Ou não, porque quando nós somos um pouco mais atentos, você busca recursos para tornar o seu trabalho cada vez mais prazeroso, cada vez mais qualitativo. Você não tem que trabalhar sob pressão, mas uma certa pressão ela existe. E aí, o que deveria ser feito, conforme diz o Adorno, é que no momento da folga, no momento do ócio, no momento do tempo livre, nós deveríamos descontar e viver e utilizar o tempo de acordo com a nossa própria vontade. Então, se no trabalho eu estou exercendo a vontade de alguém, que eu vendi o meu tempo, no ócio, no tempo livre, eu deveria ser uma pessoa a fazer e administrar o meu tempo com aquilo que realmente me faz bem. Sem essa questão rígida, de disciplina, de tensão. Mas o que acontece? Acontece que em determinado momento, algo aconteceu com a sociedade. Porque antes, vamos entender, quem que vivia em ócio? Os senhores. Quem que trabalhava? Os escravos. O senhor poderia fazer o que ele bem entendesse com o tempo. Já o servo, não. O escravo, não. O escravo não tinha liberdade de escolher como que ele iria administrar o seu tempo. Porque o trabalho era para os escravos, era para os servos. Quanto ao ócio, isso era para o senhor. E aí a gente percebe a atividade intelectual, o desfrutar da arte, da cultura, a qualidade de vida. E o servo e o povo? Não, o povo é o problema do povo, é o regime de casta. Antigamente as TVs, você ligava a televisão, você não tinha liberdade de escolher o que ia assistir, alguém escolhia por você. Hoje, através da internet, do universo virtual, você seleciona o que você vai assistir. Isso já é o exercício, um aspecto do exercício da liberdade. Mas antes não. Existe o processo de manipulação sutil, com as tragédias, que aquilo vai contaminando as pessoas, aquilo prende. E aí, qual o momento que você vai parar para respirar, para olhar para a natureza, para contemplar a lua? Ah, não tem tempo para isso, a humanidade está sendo dizimada. Catástrofe todo dia, Covid é isso, mas isso também é uma forma de manipular. E a sociedade está cada vez mais doente, porque o momento do tempo livre era o momento de respirar, mas aí a gente começa a criar compromissos. E aí, no dia da minha folga, às 8 da manhã eu tenho inglês. Quando for às 10 eu vou para academia. Meio-dia eu tenho que almoçar com a minha amiga. Porque 2 horas da tarde eu tenho fonoaudióloga. E aí, às 15 horas eu tenho... E aí começa. E o momento do tempo livre, que era para você respirar, e inclusive algo que é um crime na sociedade atual, que é você parar e não fazer nada, porque ócio é ócio. O que você fez na sua folga? Nada.
pessoa, o quê? Você não produziu nada? Por quê? Porque a pessoa acha que tem que estar constantemente produzindo alguma coisa, fazer alguma coisa. E nisso nós vamos como cães castrados, como marionetes do sistema. Subjugados pelo sistema. E aí começa, não, porque para ir para academia já não serve mais. A roupa que eu tenho não serve, eu tenho que comprar uma roupa especializada. Aí vai acampar, aí tem a barraca de acampamento, aí tem todo um aparato, porque o comércio precisa disso. E era simples. Era só você sair daqui para a Serra do Cipó, sentar ao lado de uma cachoeira, observar e contemplar. Não, mas aí você pensa que você tem que comprar um universo de coisas. Por quê? Porque você está sendo constantemente manipulado. E aí o Adorno fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, a pessoa tira férias, se não parecer com bronzeada, ela não tirou férias. Porque você tem que estar bronzeada. Porque se a pessoa quiser ir para o campo, deitar numa rede, ler um livro, não fazer nada, ficar ouvindo passarinhos, não serve. Que absurdo é esse? Você não fez nada. Você tem que estar produzindo a todo momento. E isso está nos adoecendo. Em determinado momento eu tenho que parar e tenho que pensar sobre isso. Será mesmo que eu tenho que ficar produzindo o tempo inteiro, fazendo 200 mil coisas, assumindo 250 mil compromissos? Nós estamos vivendo para isso? O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina. O tempo riscou meu rosto com calma. O tempo passa. E aí chega no fim da existência do indivíduo, você pergunta, e aí, você viveu? A vida, você sentiu que valeu a pena para você? Você fez o que você queria ter feito? Ah, eu amo música. Você toca? Não, porque eu não tenho tempo. Ah, então você faz o quê? Não, mas tem que dedicar. Só, meu filho, você não vai ser um almissáter, não. Mas se deleita no que você ama fazer. Que tem o ego. Ah, eu amo desenho. Aí quer pintar igual Caravaggio. Contente em ser você. Em se realizar, a arte tem que ser um fim em si mesma e não um meio. E aí começa o processo de comparação. Tudo é ego. Ego. Na segunda parte nós vamos explorar sobre isso. Ego. Ah, mas você adora correr, você corre uma vez, você vai, não tem tempo para correr. Não, eu gostava tanto de correr antigamente. Não sei o que aconteceu comigo. Claro, está sendo manipulado o tempo inteiro. Você está fazendo o que as pessoas querem que você faça. Ah, mas você tem que comprar bicicleta tal. Não, vai pedalar com o que tiver. Caminhe com o que tem. Qualidade de vida de gente do interior. Não tem ego, projeção. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Não. São pessoas mais pacientes, são pessoas que entendem a natureza, porque lê na natureza, percebe a natureza, percebe as estações. Pode sentar com gente do interior aí, ó, os analfabetos do interior. Dá vontade de você sair da cidade e ir para o interior. Tamanha sabedoria. Você vai conversar, a pessoa entende. Por quê? Porque a pessoa planta, trabalha na roça. Entende que você planta hoje, demanda um tempo para você colher. Você tem que ter toda uma paciência, um investimento, uma espera. Não, aqui a gente quer... É iFood, geração iFood. Mas tem 10 minutos que eu pedi, até agora não chegou. Que absurdo. É isso. Isso é um modelo de... A gente tem que entender que isso é um modelo de pensamento. E aí, o que acontece? Quando você mergulha para dentro de você e se percebe com pontos
a melhorar, você também vai querer aplicar sistema iFood. O que isso significa? Eu me analiso hoje, observo que eu tenho uma certa dificuldade, a procrastinação, por exemplo, aí eu quero aplicar o sistema iFood, eu quero mudar no instalar de dedos. Eu não entendo que eu tenho que ter disciplina, inclusive, para parar de procrastinar, não. Eu quero mudar instantaneamente. Por isso que a gente percebe, às vezes, essa avalanche de obras que são rasas, superficiais. Existem livros de autoajuda que são excelentes. Existem livros de autoajuda que só ajudam quem escreveu, quem publicou a obra. Que são receitinhas simplórias para alcançar a tal felicidade. Uma felicidade ilusória e superficial. Para você, de fato, existir como um ser pleno de autonomia, demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação. Não é miojo, não. 3 minutos. Sai dessa. Eu gosto do rápido. É o suco de caixinha, é o refrigerante. Não, mas é uma vitamina. Não, mas dá trabalho fazer uma vitamina. Fazer uma salada dá trabalho. Então, eu vou lá no enlatado, a feijoada enlatada. E aí você pergunta, você já viu o prazo de validade da feijoada? Já parou para pensar por que aquela feijoada enlatada está ali meses e não estraga? O bolo, aquele bolinho que você compra recheado de chocolate, é um bolinho de cenoura recheado de chocolate. Olha o prazo de validade daquilo. Se questione, porque tem gente que acha que filosofia é ficar Nietzsche, Schopenhauer, e vai. Platão, Aristóteles, e vai para a filosofia oriental, Hermes Trismegisto, Helena Blavatsky. Para refletir sobre a vida. Seja uma pessoa com autonomia. Vai comer? Pare e analisa. Da onde que trabalha, você tem que descascar? Opa, então é um bom sinal. Porque se for só balançar e você tomar suspeita, tudo que é fácil tem que ser questionado. Tudo que for muito fácil. O grande sábio Jesus de Nazaré já dizia, né? A porta para a plenitude é estreita. Se for fácil, questiona. Questiona. E aí o Adorno vira e fala assim, o tempo livre é de fato livre? Ou se, inclusive, no tempo livre, você fica tenso, sobrecarregado, você não consegue desfrutar, e aí você volta para o trabalho como? Se no dia da sua folga você não fez o que você gosta de fazer. Você não foi você mesmo. Você não se realizou. Rose, mas não tem como ter tempo para esse tanto de coisa. Aí veja bem uma coisa aqui. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo de um cara assim que eu acho ele fantástico. Foi um vizinho. Eu tive um vizinho. Família linda, maravilhosa. O rapaz trabalhava de segunda a sexta-feira. Como todo mundo. Segunda a sexta-feira, horário comercial, chegava em casa à tarde. Ele morava na casa de cima, eu morava na casa de baixo. A gente morava numa chácara. E aí, eu esperava um pouco e já desligava o meu som. Porque ele chegava em casa, tomava um banho, possivelmente comia alguma coisa, e ele tocava sax. Todo dia ele tocava um pouco. E aí eu me sentia muito privilegiada. Porque o cara tocava muito bem. E aí a gente foi se aproximando, nos tornamos amigos, a família dele maravilhosa e tudo. E eu descobri que ele faz shows nos finais de semana. Segunda a sexta ele trabalha na Vale. E algumas vezes à noite
Ele faz show, ele participa de show. Consegue perceber? Só faz isso quem prioriza. Quem para e fala assim, eu mereço. Eu mereço fazer o que eu amo. E uma habilidade, eu ficava lá, estava desfrutando daquilo. Imagina esse artista, esse grande artista, trabalhando num sistema só sem colocar para fora a sua musicalidade, as expressões do belo, a autossuperação, que é arte é isso. Você se supera a todo momento, cada vez que você faz. Por isso que eu falei, a arte não pode ser um meio, ela tem que ser um fim em si mesmo. O que a gente se conhece é na inatividade. Nós nos conhecemos na inatividade. Na arte de não se fazer nada. Ah, você pode até buscar uma terapia. As mandalas terapias, você busca um processo de construção da mandala de fora para dentro. Ou seja, você sai da periferia, das margens e volta para o centro. Você pode até utilizar esse recurso como uma ferramenta, mas em determinado momento você tem que parar numa condição inativa de um fazer de fora e voltar para dentro. Como Shakyamuni Buda atinge a iluminação? Enquanto ele se encontrava nas mortificações de corpo, numa realização de margem, do fora, ele não conseguiu ir para lugar nenhum. Mas quando ele mergulha dentro de si, aí sim. Aí sim. Ele percebe a unidade. É dentro de si. Na semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Porque a pessoa que ela é uma pessoa mais extrovertida, que é a nossa próxima aula, né? Refletir sobre as características de personalidade do extrovertido e do introvertido. Há momentos que nós somos mais extrovertidos e menos extrovertidos, ou mais introvertidos e menos introvertidos. Mas existe um caráter predominante em nós. Pessoas mais introvertidas, pessoas mais... O introvertido está errado, não? É uma característica pessoal. Embora a sociedade rotule o indivíduo como sendo uma pessoa que tem uma vida totalmente equivocada, isolada, que é infeliz. Não, fulano é infeliz, só porque é uma pessoa introspectiva, né? Porque a gente tem uma ideia de que feliz é o eufórico. Alegria tem nada a ver com euforia, sabe, gente? São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. E a gente percebe o porquê que, às vezes, a pessoa introspectiva, ela tem muito mais cuidado na observação, ela vê as coisas com mais totalidade, de uma forma mais profunda. É uma pessoa mais cuidadosa no falar. Porque essa relação consigo proporciona isso. Chama o poder da observação. Você observa mais. Quando você interage com maior qualidade também. Então, é importante a gente refletir sobre isso. E o Adorno termina o texto de uma forma extraordinária para dizer, gente, tem que chegar um determinado momento que esse tempo livre, que na verdade não é livre, nós não vivemos como nós queremos viver, como nós precisamos viver de acordo com a nossa natureza, tem que chegar um determinado momento que a gente precisa exercer a nossa liberdade, que o tempo seja de fato livre, e não
determinado por alguém, ou por um modo de pensamento, um modelo de pensamento. E aí que vem a questão. Se eu não exerço a minha autonomia, tá claro? Se eu não exerço a minha autonomia, se eu não percebo os meus direitos de ser como eu quero ser, de ser uma pessoa original, eu não vou ter coragem suficiente para construir a minha própria vida. E essas são as nossas primeiras reflexões. E agora, no segundo bloco, nós vamos explorar tudo isso, conversar sobre isso. Momento de filosofia clínica, que é a filosofia para se viver. E não filosofia para se acreditar, para se teorizar.